Caros ouvintes, vamos hoje a uma nova jornada para celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio, boa noite. Sempre procuramos desenvolver nossos programas que buscam esclarecer dúvidas de nossos ouvintes, pacientes, doentes ou alunos do curso de Medicina Espiritual. Cura pela Medicina Espiritual é a cura através do único poder que existe, que é o poder de Deus. Lembramos também que nós não temos vínculo nenhum com nenhuma religião, crença, dogma ou doutrina religiosa. Nossas jornadas obedecem a responder dúvidas de todos aqueles que entram em contato. Nós também desenvolvemos um trabalho médico direcionado para problemas de dores do sistema músculo-esquelético, dores de coluna vertebral, dores nos ombros, braços, dores nos quadris, dores nos joelhos, pernas, tornozelos, pés, etc. Desenvolvemos nossas especialidades em ortopedia, neurologia e reumatologia. Somos médicos cirurgião, mas sempre buscamos soluções não cirúrgicas, chamadas conservadoras, para atender essa multidão de pacientes sofredores de doenças do sistema músculo-esquelético. Para tanto, temos 3 clínicas que se dedicam a isso. Uma no bairro do Morumbi, em São Paulo, Avenida Giovanni Gronchi 1263, telefone 11 3744 4007. Outra clínica fica no bairro do Pacaembu, também em São Paulo, Avenida Pacaembu 1024, telefone 11 3661 4243. Também temos clínica no bairro Estela Maris, na cidade de Maceió, em Alagoas, a rua José Afonso de Melo 118, conjunto 810. Telefone 82 3435 6661. No programa anterior, discorremos sobre cura, que é a reversão de doença em saúde. Vamos explicar mais uma vez aos ouvintes e pacientes. Como sempre repetimos, aqui estamos para exaltar a cura pelo poder de Deus através da medicina espiritual. Aqui sempre estamos celebrando saúde, que é tudo que um ser humano deve buscar, utilizando todos os recursos possíveis e imagináveis. Ao nascer, você foi contemplado pela graça de Deus e herdou vários preciosos tesouros que um ser humano pode desejar. Entre outros, vamos destacar um sistema de preservação, também chamado preservação da espécie, que está sempre ligado para preservá-lo de vários agentes e agressores externos ou internos. Outro sistema chamado homeostase é o sistema do alinhamento, da harmonia de nossas energias, do equilíbrio com a natureza e todo o universo. Quando algum fator externo ou interno tenta derrubar ou prejudicar esta harmonia, este sistema reage para devolver a você toda a harmonia do ser. Terceiro, teu sistema imunológico, que é o seu guardião total 24 horas por dia, todos os dias de sua vida, desde antes de seu nascimento até o último dia da sua vida física neste planeta. Esses 3 sistemas estão ligados sem interrupção e buscam manter você saudável, em equilíbrio o
tempo todo. Eles estão relacionados com seu corpo físico, mental e espiritual. E assim também com seu corpo energético, astral, virtual, etéreo, ou corpo fluido das energias. São componentes desses nossos sistemas de equilíbrio e sintonia de nossa saúde e bem-estar. Nosso sistema nervoso central, periférico autônomo, nosso sistema de glândulas endócrinas e hormônios, sangue, glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas, medula óssea, onde são produzidas células de defesa, e o maestro que comanda tudo isto, que é o nosso sexto sentido, ou subconsciente, ou ainda o sentido do pressentimento, ou o sentido de nossa intuição. Então, o sexto sentido é o sentido da subconsciência. Este subconsciente pode ser chamado também o nosso anjo da guarda, porque ele comanda o nosso sistema de preservação, a nossa homeostase e o nosso sistema imunológico, todos a nosso serviço para o nosso bem-estar e para a nossa saúde. Mas vejam bem, estes sistemas não são infalíveis. E se os agentes agressores, por exemplo, bactérias, vírus, fungos, corpos estranhos ou células do câncer, forem muito fortes em virulência e em quantidade, em número muito grande, estes podem vencer todas estas nossas defesas, e aí caímos doentes, agudos, crônicos, incuráveis, e dependendo do grau desta agressão, podemos até não resistir e irmos a óbito. Todos esses nossos sistemas para a saúde e equilíbrio têm graduação de eficiência, para mais ou para menos. O meu sistema imunológico é diferente do seu. E, veja bem, a minha imunologia tem variações durante toda a minha vida. Há a eficiência maior para mais, ou a eficiência menor do sistema imunológico, explica a cura do incurável. E também explica porque a mesma doença alguém se cura dela e outros não. E explica também porque numa epidemia alguns pegam a doença e outros não. E explica também porque entre aqueles que pegam a doença, alguns vão a óbito e outros se salvam. Todos os bons hábitos de vida, educação física, educação alimentar ou nutricional, equilíbrio emocional, relaxamento, contemplação, meditação, paz interior, equilíbrio mental, busca do espiritual, são os fatores que levam nossas defesas ao grau máximo de equilíbrio. A eficiência de todos esses sistemas livra você a cada dia de muitas encrencas que você nem sequer toma conhecimento. Mas assim mesmo, quando uma doença consegue se instalar, este mesmo sistema pode a seguir vencer o agente agressor que causou a doença, curando-o sem nenhum outro mecanismo de cura. Esta cura é o que a ciência médica chama de cura espontânea, ou remissão espontânea dos sinais e sintomas de uma doença. E a medicina não entra em detalhes maiores e nem em muita explicação sobre este fenômeno. Todo este nosso sistema, então, é uma poderosa ferramenta de preservação e cura de doenças. Esse nosso sistema de defesas naturais também é um poderoso coadjuvante junto a outros tratamentos
inclusive via ciência médica. Agora entendam um grande paradoxo, ou seja, algo contrário à lógica. Muito bem, muitos tratamentos médicos são imunodepressores, ou seja, rebaixam o poder do nosso sistema imunológico e assim tornam os humanos mais vulneráveis a doenças. Baixam suas defesas naturais e aí você poderá ser facilmente vítima de outras doenças por sua rebaixada imunidade. Vamos dar um exemplo clássico. No tratamento de tumores ou câncer, são utilizadas as ferramentas quimioterapia e radioterapia, além de outras. Estas são imunodepressoras e diminuem muito o poder de defesa e recuperação do doente. Frequentemente, tratamentos médicos causam graves prejuízos ao doente pelos seus efeitos colaterais, nem sempre conhecidos e nem sempre revelados pelos fabricantes ou laboratórios farmacêuticos. Iatrogenia é doença ou complicação de uma doença causadas por tratamento médico. Ora, para combater as próprias células tumorais do câncer, você precisa exaltar muito seu poder de defesa via sistema imunológico. E a utilização de quimio e radioterapia fazem exatamente o contrário. Prejudicam suas próprias defesas naturais, na hora em que você mais precisa delas. Então, a melhor medicina que existe, sem dúvida, é o que o teu sistema imunológico faz todos os dias. É a medicina preventiva. Ela evita e previne que aconteçam várias doenças e, assim, mantém você saudável, desde que você não atrapalhe esta sua nobre função. Você conhece pessoas que estão sempre doentes e que mal saem de uma doença, outra doença acontece, quando não apresentam sinais e sintomas de 2 ou até mais doenças ao mesmo tempo. Por outro lado, vocês também conhecem pessoas que jamais adoeceram, estão sempre saudáveis e sempre gozam de boa saúde. Pois bem, isto sempre vai depender do seu equilíbrio físico, mental e de seus bons hábitos de vida para viver com mais saúde. Ou se você deprimir seu sistema imunológico, você facilmente será vítima de uma sucessão de doenças. Para exaltar seu sistema imunológico, nós falamos em equilíbrio físico e mental. Mas algo muito importante tem que ser acrescentado: seu equilíbrio emocional. E este, sem dúvida, tem a ver com os 6 gigantes da alma: amor, medo, ódio, culpa, afeto, carência. Além de bons hábitos de educação física, educação nutricional, relaxamento, meditação e práticas espirituais. Pois muito melhor, muito mais prático, muito mais barato e menos desgastante é sempre prevenir uma doença do que tentar remediá-la depois, sem saber se a cura vai acontecer ou não. Então, para manter ou recuperar nossa saúde, nós temos nosso próprio sistema de preservação, prevenção e autocura.
nossos incríveis sistemas de preservação, homeostase e imunológico. Mas também podemos lançar mão de uma medicina preventiva. Depois, uma medicina das especialidades, inclusive a psiquiatria, a psicologia, a neurociência e todos os sistemas de diagnóstico. Nós temos uma medicina alopática, ortodoxa, tradicional. Temos uma medicina vibracional, que se preocupa com as nossas energias, com a ciência das bioenergias humanas. Aqui se incluem, entre outras, medicina da homeopatia, medicina chinesa oriental da acupuntura e a Ayurveda, ou medicina indiana, radioterapia, fisioterapia, medicinas alternativas, em certo sentido, florais de Bach, fitoterapia, radiestesia, cromoterapia, ou terapia pelas cores, ondas eletromagnéticas, termoterapia, terapia pelos cristais, talassoterapia, ou terapia pela água do mar, fototerapia, terapia pela luz, etc. E cura ou tratamento para doenças psicossomáticas, através do poder da mente ou através da energia mental. Aqui todos os rituais de cura pela sugestão ou indução ou convencimento ao necessitado de cura. Hipnose, repetição, sugestão. Aqui trabalha-se a mente do doente que produziu a doença psicossomática para reverter a doença em saúde. Nós sempre repetimos isto. A maioria das curas que ocorrem nos templos religiosos são curas mentais impropriamente chamadas de curas espirituais. Todos os tratamentos até aqui mencionados, exceto a cura espiritual, podem fazer acontecer cura, mas nunca é total e jamais definitiva. E a mesma doença pode voltar. É o que a ciência médica chama de recidiva da doença. Finalmente, os doentes podem dispor da mais poderosa ferramenta de cura, que é a cura pela medicina espiritual. Esta cura é a cura criada pelo único poder que criou e move todo este universo, o poder de Deus, que pôde criar e dar sentido a tudo e a todos, e fazer esse universo funcionar como um todo, milhões e milhões de anos. Bom, para quem faz tudo isto e faz esse universo funcionar em harmonia, muito menos difícil deve ser o poder de curar a tua doença incurável. Como já dissemos anteriormente, incurável é um termo da ciência médica, porque o reino espiritual é o reino de toda possibilidade. Logo, é o reino em que nada é impossível. Se tudo é possível, o incurável também é curável. E mais, todas as curas ou milagres e curas já foram criados pelo Criador. O Criador não deixou nada para ser criado depois. Tudo é aqui e agora. Agora vocês vão perguntar mais uma vez, como todos sempre perguntam, se a cura pela medicina espiritual ou medicina de Deus é a mais poderosa ferramenta de cura, por que poucos privilegiados conseguem uma cura espiritual, sempre total e sempre definitiva? Logo, a cura espiritual, uma vez conseguida,
nós recebemos a graça de uma cura total de todo e qualquer mal que nos aflige, e não para uma determinada doença apenas. E mais, esta cura é definitiva, e jamais o curado total voltará a adoecer de algum mal de todos aqueles que se curou. Mas sim, voltando atrás, por que todos os doentes não recebem a graça de uma cura espiritual pela medicina espiritual? Tem dois princípios básicos, elementares, que vocês têm que entender como a graça da cura da medicina espiritual pode alcançar. Primeiro, é fundamental que o doente não seja o culpado pelo aparecimento desta doença. Então, condição primeira, definitiva, fundamental, é o necessitado de cura deve estar completamente isento, livre de culpa, totalmente da ocorrência desta doença. Segundo, o doente ou necessitado de cura tem que ter a plena convicção em sua consciência de que, em seu raciocínio material, que faz por merecer que esta cura aconteça. Ou seja, aqui entra o tal poder da fé. O poder da fé, ela brota, ela é espontânea, ela salta, ela exalta naqueles doentes que têm plena convicção de seu merecimento desta cura. Entenderam? Se você é um fumante inveterado e de repente desenvolve um câncer devastador de pulmão, como que você vai pedir uma cura se você é o grande culpado desta doença? Entenderam? De uma forma bem simples, aproveitando ainda o pouco tempo que temos, você tem que entender, você tem que merecer essa cura, não se sentir culpado de que você foi o criador dessa doença. Entenderam? Mas Tomás já fez mais um sinal de que nosso tempo está se esgotando. Se vocês quiserem ouvir nossas outras palestras, acessem o YouTube, é Rui com Y Mercúrio. Nós temos o site www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer nosso trabalho como médico, acessem www.ruicomymercurio.com.br. Nós atendemos em 3 clínicas dos pacientes que nos procuram com dores crônicas do sistema músculo-esquelético, problemas graves de coluna, ombros, quadris, joelhos. Nossos telefones, código 11 3744 4007, código 11 3661 4243, código 82 3435 6661 e até o nosso celular, se preferirem, 11 9 7082 8015. Muito obrigado por toda essa atenção. Sejam todos muito felizes. Tenham todos muita saúde. Até o nosso próximo encontro, quarta-feira que vem, às 21h30.